pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui novamente hoje no nosso podcast em homenagem ao mês da mulher. E hoje nossa convidada especial, nossa bela vereadora Jade Martins. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, quero agradecer aqui pelo espaço. Fico feliz de vir aqui pela primeira vez, primeira de muitas, espero assim, para falar um pouquinho sobre essa participação. Eu te convidei quando você estava candidata. Verdade. Não, mas aquela tribulação e tudo, primeiro a gente tem que pedir desculpa pelo nosso atraso, tá? Então, atraso, o que acontece? Nós estamos o nosso estúdio está entre a 4ª Avenida e o túnel. Estacionamento aqui nessa região é terrível, né? Sim, e aqui a gente não tem um estacionamento rotativo. Não tem. Então as pessoas provavelmente devem deixar o carro e trabalhar, fazer seus afazeres e retirar somente no final do dia. Muito espaço. Exato. Mas vamos começar por você. Quem é Jade Martins? Primeiro, deixa eu explicar para as pessoas, vocês estão nos vendo, olha aqui, o aplicativo tá bonitinho aqui, vocês estão nos assistindo. Olha, Jade, você muito aí. Legal, adorei. A gente está ao vivo no aplicativo e também olha aqui, agora fica nós dois assim, muito tá vendo? Legal. Fica melhor, Pedro, assim, ó. Nós dois assim, tá vendo? Fica mais bonito. Mas agora vamos começar explicando para quem não votou em você. Quem votou em você te conhece. Sim. Quem não votou em você, quem é Jade Martins, essa gaúcha que vai fazer aniversário dia 15, daqui 2 dias? Daqui 2 dias estou fechando um ciclo e iniciando o próximo. Que bom. Bom, eu sou advogada, sou também corretora de imóveis, vim para Balneário Camboriú muito jovem, com 16 anos de idade. Meu pai já residia aqui, eu vim para estudar, fazer faculdade e iniciei já a minha caminhada nessa vida política desde muito cedo. Fui presidente do DCE da Univale, já militante dentro das siglas partidárias. Olha que legal. Sou filiada no MDB desde os 16 anos também, meu único partido. Desde os 16 anos? Desde os 16, meu único partido Amor político. à primeira vista. Exatamente. Na verdade, a minha família vem numa caminhada lá no Rio Grande do Sul, nessa vida pública, e todos filiados no MDB, então eu segui esse caminho e aí comecei a militância aqui. Sou uma mãe atípica da Luísa, minha filha de 4 anos que é autista, e do Miguel, meu filho de 16 anos, casada com o Eduardo, que é meu companheiro, e advogado também. Só no direito, então, na casa, né? Por enquanto, sim. Quem sabe o Miguel aí ano que vem já tem que fazer as escolhas. Vamos ver se ele vai seguir na carreira jurídica ou vai optar por outra área. E o que te levou, logicamente, você com 16 anos, você presidente de um centro acadêmico, de uma Univale, do teu curso, né? Ali, não, eu era presidente do DCE, do geral, de todos os cursos. Não é fácil. Não, eram 11 mil alunos naquele campus. Já era uma campanha bem extensa. Aprendeu muito, né? Sim, eu falo sempre, o movimento estudantil ele te dá uma base forte de debate, discussão, é um momento de aprendizado, né? De muita troca, é um momento de fazer relações. Então, sem dúvida nenhuma, essa minha caminhada me pavimentou bem para que eu conseguisse hoje ter uma participação bem ativa na vida. Nós temos algo em comum. Minha vida política e jornalística começou no movimento estudantil. Olha só! O primeiro jornalzinho que eu fiz na minha vida, sem nunca saber nem o que era, eu fiz do centro acadêmico quando eu fazia faculdade. Que fantástico! E não é enriquecedora essa fase? Nossa, e a partir daquilo eles me convidaram para ser diretor de imprensa da UP, que é a União Paraense de Estudantes. Não tinha experiência nenhuma. E depois surgiu o primeiro diário, jornal diário da cidade, em Foz do Iguaçu. Me convidaram também para trabalhar. Que fantástico! E eu fazia ciências contábeis. Não fazia jornalismo? Não tinha, né? Na época era só particular, nós tínhamos administração e contábeis. Certo. Particular, tinha que ralar o dia inteiro para pagar o curso, né? Sim. E depois começou a abrir, no movimento estudantil, abrir vários outros cursos, então foi transformou a universidade, foi um trabalho bonito, o trabalho nosso foi bonito lá, sim. Né? A gente fez com os estudantes, então eu comecei naquilo, então eu gosto do movimento estudantil, sempre apoiei, porque é um aprendizado muito grande, quando você quer aprender pro lado bom, tem as pessoas que aprendem, quer fazer briga e piquete, uma série de coisas, né? Mas eu falo sempre, assim, o movimento estudantil, ele faz com que você tenha uma análise crítica, né, do ponto de vista educacional,
te abre as portas da universidade. Nós ali no DCE da Univale, nós tínhamos cadeira no Conselho de Administração da Univale, né? no Conselho Deliberativo. Então tudo isso faz com que a gente vá construindo as relações e compreendendo esse mundo, né? Todo a maioria das decisões você tem que estar conversando com os diretores, no caso do reitor, né? Perfeitamente. Você é intermediário. Exatamente. É um aprendizado bom. É bom. Ainda mais que você... A faculdade hoje, a gente sempre fala para as pessoas, nós respeitamos todo o ensino médio, todo o ensino, mas quando você entra numa faculdade, você abre um horizonte, você abre a sua cabeça de uma forma diferente. Sem dúvida. Ali você encontra vários mundos, né? Quando a gente tem a oportunidade de ingressar no ensino superior e claro, a minha realidade, eu vinha de uma cidade de 80 mil habitantes, então você vem de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E aí vim para Balneário Camboriú e fazia faculdade em Itajaí. O meu curso era na Univale em Itajaí. Então quando eu cheguei, aquilo já me impressionou, porque da realidade que eu vinha, uma universidade daquele tamanho, com a quantidade de alunos que tinha, e essa coisa cosmopolita mesmo, né? Isso faz com que a gente compreenda as diversidades de cada um. E a Univale hoje é tamanho de uma cidade do interior do Brasil, de Santa Catarina, né? Sim. E ali você recebe alunos de todo o Brasil, hoje, Norte, Nordeste, né? Então as pessoas vêm para fazer. Exatamente. E é um curso caro, né? O ensino superior. Eu, na época, estudava, eu tinha, aqui no estado, tinha a bolsa do artigo 170, que era uma bolsa de estudos estadual, ofertada pelo governo do estado, e eu era uma bolsista. E como começou a tua carreira política fora da universidade? Eu lembro que você foi candidata a prefeita em 2016. Exato. Você foi candidata pelas tuas qualidades ou pegaram que não tinha ninguém? Pois então. Eu falo sempre, a minha militância no MDB, como eu falei, foi a partir dos 16 anos, né? E aí comecei na juventude do partido, depois nos movimentos de mulheres, né? No MDB Mulher. E paralelo a isso, já em 2009, o então prefeito Periquito me convidou para compor o governo, né? E assumi já em 2009. E aí eu tive 8 anos que eu passei pelas mais diversas áreas, as mais diversas secretarias. Tive a oportunidade de coordenar a revisão do plano diretor, fui gestora do fundo da transferência de outorgas aqui em Balneário Camboriú, que é o TPC. Fui gestora do FURBS, fui secretária de planejamento, chefe de gabinete. Então tudo isso acabou nos dando uma bagagem para tudo do governo Periquito, os 8 anos do governo Periquito. Em paralelo também eu tinha uma atuação muito forte nas áreas sociais, por conta de eu presidir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social. Então isso me fez também ter um olhar voltado para o terceiro setor. Na época foi uma surpresa enorme, né? Eu fui a primeira mulher candidata a prefeita na história da cidade, né? A gente não tinha nenhum caso de ter tido uma mulher na composição de chapa como prefeita, só como vice. Já tinha ocorrido. E eu jovem, né, 32 anos, mas com uma bagagem administrativa muito grande. E eu falo sempre assim, para nós mulheres o caminho ele é um pouquinho mais árduo, né? Então a gente precisa reafirmar sempre as nossas posições. Tirar as pedras do caminho. Exatamente. Então o teu questionamento, né, fosse porque estavas preparada para aquele momento ou não, porque não tinha ninguém. Exato. E a gente sempre eu ontem dei uma entrevista, participei de um podcast da Câmara Mirim, lá na Câmara de Vereadores. E era também alusivo ao mês da mulher, e nós estávamos só em mulheres. Era eu, a vereadora Cissa, a presidente da Câmara Mirim da legislatura passada e uma ex-vereadora Mirim. E aí a gente estava comentando justamente sobre isso, né? Dessa questão dessa participação feminina na política e como a gente conseguiu avançar. Quando eu olho para 2016 e comparo com a eleição do ano passado, em 2024, eu vejo que é um outro olhar. Em 2016 existia um olhar questionador, um olhar de dúvida, um olhar de questionar a sua capacidade para estar naquela condição. Por que ela chegou aqui?
Ela chegou e ficou. Foi o primeiro ano daquela obrigatoriedade primeira eleição de obrigatoriedade de uma cota feminina nas eleições? Não, já tinha a cota de gênero, né? A gente tem a cota de gênero que é de 30%. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque você acabou respondendo antecipadamente, porque muitos partidos não se organizam. Sim. E eles acabam colocando mulheres para preencher tapa-buraco. Sim. Um erro muito grande. E historicamente, né? E nessa última eleição, ano passado, teve isso. Eu conheci 2, 3, a gente conhece. A gente tem pena delas, sabe, que tá ali, elas querem aparecer. Me convidaram, me puseram lá e eu vou. Entendeu? Olha só o que acontece, né? A legislação eleitoral, ela já avançou bastante no que fala da garantia e da oportunidade de que mulheres realmente façam parte do sistema partidário e que tenham condições de candidatura, né? Então, o que a gente diz sempre é... Deixa eu atender meu cinegrafista. Claro! Como a gente está no ar, a gente pode fazer tudo, né? Com certeza. E tu que comanda, tu vai me orientando. E aí, agora nesse avanço da legislação eleitoral, a gente observa que antes existia uma exigência de cota de gênero, ou seja, 30% de sexos diferentes tem que compor, ou seja, poderia ser o inverso, poderia ser 70% mulheres e 30% homens. Exatamente. Mas enfim, hoje a gente tem a cota de gênero e mais do que isso, a gente avançou porque hoje, caso a gente tem hoje a legislação do fundo eleitoral partidário, ou seja, parte desse fundo é obrigatoriamente destinado a mulheres, a candidaturas femininas. Então isso faz com que aquelas mulheres que participem de uma eleição tenham a garantia de um apoio, de uma estrutura financeira para viabilizar as suas candidaturas. No meu caso, eu não usei fundo partidário, mas essa legislação vem fortalecer cada vez mais essa participação para que não tenham as candidaturas laranjas. Mas é histórico a gente entrar nesse laranja, é histórico em vários partidos que usa isso. Ó, você vai entrar, vou te dar 10 mil, você me devolve 9, tá bom? Isso. Para deputado também já teve várias matérias. Claro, e isso foi objeto de inúmeras denúncias. Inclusive, aqui em Balneário Camboriú tem uma ação que tramita, né, em desfavor de uma sigla partidária, que questiona justamente essa participação feminina dentro daquela chapa composta, que em regra teriam tido candidaturas laranjas. Hoje, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já vem julgando e determinando que, caso comprovado que aquela composição se deu por candidaturas laranjas, a chapa inteira acaba caindo. Então, é uma forma de a gente melhorar. Exatamente. No futebol, teve racismo, cancela o jogo, fecha o estádio. Tem que ser assim. É a única forma, acho, das pessoas aprenderem. Concordo com né? Porque eles têm aquele jeitinho, é vergonhoso. Exato. Né? É vergonhoso. Primeiro você já tem uma cota, eu acho que tudo que é cota, a lei impõe, porque você como advogado, você sabe que ela é necessária. Perfeito. Com uma cota cota racial, que a gente tem hoje, racial, temos cotas sociais. De gênero, racial. Exato. Né? Então, é feio, as pessoas falam, pô, você na universidade pela cota racial. Se eu não tivesse essa cota, eu não entraria. É uma garantia. É uma garantia por quê? Porque você não tem dinheiro para ter um curso. E é uma reparação histórica, né? Quando a gente fala em cotas. As cotas surgem para reparar erros históricos e proporcionar uma igualdade, na verdade uma equidade, né? Dentro desses espaços. Exatamente. Talvez, né? Exato. Então, na questão da participação feminina não é diferente na questão partidária. Mas eu sempre faço questão de afirmar assim, não basta a gente ter cota de gênero, cota de recurso financeiro para a campanha, se nós não tivermos as oportunidades também voltadas para as mulheres. Exatamente. E aí eu te digo, eu só consegui chegar talvez na condição que eu estou hoje como vereadora, porque
porque eu tive uma oportunidade que me foi ofertada no passado por estar à frente de grandes pastas, de eu conseguir mostrar o meu trabalho. Falavam assim na época, poxa, mas a Jade foi pega em qualquer lugar, mas ninguém acompanhou essa tua carreira, a trajetória que você tinha. Sim, eu era uma pessoa de bastidores, Eu era a pessoa burocrata, a que estava lá tomando as decisões administrativas. Como jornalista, eu acompanhei os debates. Sim. E você se saiu muito bem, 10 vezes melhor do que os outros. Obrigada. Primeiro, pela tua formação de direito, advogado te dá um jogo de cintura melhor. E segundo, pela talvez tua formação lá na Univap. Né? Exato. Você começou no movimento estudantil, você sabe dialogar, você não precisa fazer igual a jogar cadeira. Não chegamos nesse ponto. Espero nunca ser necessário. E o da cadeira, eu lembro assim, foi uma reação, toda ação tem uma reação. Sim, né? sim. O outro não é desrespeitoso. Então, desrespeito num debate, quando você desrespeita o outro candidato, você está desrespeitando todas as pessoas. Claro que sim. Então hoje, nós infelizmente, nós vivemos no toma lá da cá ainda, uma grande parcela da população, né? O que esse candidato vai me ajudar, o que ele vai me oferecer, né? Mas não sabe que ele vai ter que ficar 4 anos lá e vai trabalhar pela cidade. Exato. Aí eu não preciso de nada, eu tenho um plano de saúde, eu tenho empresa, não preciso de nada. Poxa, mas e teus empregados? Né? E todas as pessoas que envolvem uma comunidade. Das mais diversas demandas. Na saúde, como é que você vai fazer se você não tem plano? Quem não tem plano de saúde vai para o SUS. Hoje o SUS nosso de Balneário Camboriú, eu acho muito bom. Sim, a gente vive uma realidade diferenciada de muitos municípios. Eu falo isso com muita propriedade. Assim, a prefeita Juliana me convidou para coordenar a transição do eixo da saúde, né? Fiz a coordenação desse eixo. Um eixo muito sensível, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vidas, né? Tá falando de pessoas. Você não quis ser secretária de saúde? Ela me convidou, mas eu preferi permanecer na Câmara de Vereadores. Você foi eleita para ser vereadora. Sim. Eu tinha um desejo, e isso eu deixei muito claro durante toda a minha caminhada na campanha eleitoral, quando eu tinha a oportunidade de falar publicamente, quando eu ia fazer o pedido do voto para as pessoas, eu dizia: a gente precisa ampliar a nossa participação feminina na Câmara de Vereadores. A gente precisa ter espaço e um microfone para ir lá e defender as pautas, né, enquanto cidade. E aí, naquele momento, me honrou, obviamente, o convite da prefeita, mas naquele momento eu entendi que a minha participação na Câmara era mais importante. É tão importante, Jade, porque você como vereadora, você é secretária de saúde, secretária de obras, você é secretária de educação, porque você está junto, vocês estão fiscalizando, ajudando, auxiliando, vendo as coisas que estão acontecendo, né? Isso é um vereador participativo. Sem dúvida nenhuma, e é a primeira pessoa que é procurada. Sim. É o vereador. Quando tem um problema lá em determinado local, que aquele contribuinte está com um problema, ele se dirige ao vereador mais próximo dele. Então as demandas acabam chegando até nós e a gente, com a questão da fiscalização, muitas vezes acaba auxiliando o poder público na tomada das decisões, orientando de que maneira é melhor ser feito. Eu já ouvi vereador falar que eu não fico muito no gabinete porque só tem problema. Afinal, para que você foi eleito? Exatamente. A gente está lá para isso, para solucionar. Hoje a população, quem vai até um vereador, geralmente é a população carente. Sim. Porque quem tem dinheiro vai contratar um advogado. Vai ligar diretamente, tem amigos, uma série de coisas, mas a pessoa carente que não tem como, ela vai precisar, às vezes você tem gente que vai lá para resolver o problema de uma creche, a mãe precisa trabalhar, né? Com certeza. Aí nós vamos entrar no problema da mulher agora, Sim. Que é o mês da mulher. O que você tem proposto na Câmara para a mulher? Hoje a gente tem um olhar mais atento para essa questão da mulher em especial, porque eu sou uma mãe atípica e sei das dificuldades que a gente tem enquanto mãe, no anseio de que os nossos filhos tenham um tratamento e que consigam ter a oportunidade de se desenvolverem como a gente deseja, né? Então, eu já tenho uma caminhada de muito tempo nessa área, milito há muito tempo, mas Deus me presenteou com a Luísa para que eu vivenciasse isso na minha prática, na minha realidade diária. Então, uma das minhas bandeiras que eu levantei é justamente a gente ter uma atenção especial a essas famílias, para que a gente conseguisse dar a segurança de
crianças aguardando tratamento. Você diz atípicas são pessoas com N tipo de problemas. Deficiências. Isso. Auditiva. Pode ser auditiva. 500 crianças hoje aguardam terapia que são autistas. Essas são crianças? Autistas, aguardando terapia. Você sabia que e eu atendo muitas mães. Eu estava vendo show no carnaval. Sim. E uma mãe com uma criança, 11 horas da noite, e a criança com o dedo no vidro. Olha só, incomodada com o barulho. Eu chamei ela e falei, olha, veja isso, que pode ser um índice de autista. Sim, uma das características, É um indicativo, que é um barulho, né? Sim, eles têm desconforto, né, com som alto. São inúmeras características, assim, e cada um diferencia de uma maneira. A gente, quando mergulha nesse mundo, assim, dessa questão do autismo, a gente vê que eles não estão todos no mesmo padrão. Cada um tem a sua especificidade. Se você tem 500 na fila para atendimento de autista e das outras áreas, deve ter. Sim, hoje eu falo, é importante a gente usar esses espaços para que a população também tenha conhecimento, né? Balneário Camboriú, como eu falei, é uma cidade diferenciada nas suas ações relacionadas à questão da saúde e da assistência social. Nós temos muitos programas que atendem famílias, né, de baixa renda ou famílias também de classe média alta, porque o SUS e a educação é para todos, é o que diz a nossa Constituição, a gente não olha o bolso, né? Mas realmente essa população é uma população mais carente. Então o poder público, ele não tem pernas suficientes para fazer de forma própria, executar todas essas ações e programas. Então ele se utiliza das entidades, das organizações civis, da sociedade civil organizada para executar. Então nós temos hoje a AMA Litoral, que executa um trabalho maravilhoso com os autistas. Nós temos a Amor para Down, que faz um trabalho direcionado para as pessoas com síndrome de Down. Nós temos a AFADEF, que é a Associação dos Deficientes Físicos, e daí ali abraça as mais diversas deficiências. Isso, né? Exatamente. É o braço do poder público estendido para que essas pessoas consigam ter a sua assistência garantida. Como a Casa da Família, que tem o programa Abraço, que faz o atendimento psicológico. E nós, na Câmara de Vereadores, tanto eu quanto a Cissa, através da Procuradoria da Mulher, a gente vem cada vez mais querendo fortalecer esses programas para que essas mulheres tenham autonomia, para que elas possam ir para o mercado de trabalho, que elas tenham uma rede de apoio, porque a gente precisa disso. A gente só consegue ter Quando me perguntam, você conseguiu ser vereadora? Sim, mas eu tenho uma rede de apoio. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho um marido que me auxilia, eu tenho a minha família que está ao meu lado. E a realidade é de mães solos, de mães que fazem uma dupla jornada e que muitas vezes não conseguem dedicar o seu tempo. E é muito importante para eles, você vai numa casa, na AMA, por exemplo, vai uma vereadora, para eles é um fato importantíssimo. Sim, eles precisam desse apoio. Você estar ali, uma autoridade estando ali, eles podem chegar até você e falar, porque existe aquela nós estávamos falando antes, você passa por um assessor, 2, 3, 4, 5 até chegar ao vereador, é uma dificuldade, nós já tivemos muita dificuldade de falar com o vereador, com certos vereadores hoje, a população tem dificuldade. Sim. Porque você foi eleita com 1.094 votos, exato, né? Mas você atende a população 100 mil pessoas. Exatamente. Né? Você foi eleita para Balneário Camboriú. Exatamente. E dessas 100 mil pessoas, suponhamos que vem 10 mil procurar você, dividir cada vereador. É muita gente. É muita gente. Né? E cada um com um problema diferente. Tem pessoa que não tem condições de pagar luz, né? Você não vai pagar luz para a pessoa, mas você vai viabilizar uma forma de por que está aquele valor alto, o que está acontecendo, tem emprego, não tem. As demandas são as mais diversas que tu imaginares. Durante um dia todo a gente fala de saúde, educação, assistência, lazer, cultura. É impressionante como a gente tem demandas diversificadas. Mas claro que nós temos as nossas bandeiras e automaticamente a gente tenta focar naquilo que a gente se comprometeu durante a campanha, mas o papel do vereador ele é muito mais do que isso, né? Ele é amplo, ele tem que abraçar todas as áreas. Eu quero saber por que a saúde de Balneário Camboriú ela dá tanto problema. A gente tinha um problema chamado de gestão. Eu digo isso com absoluta tranquilidade, porque na transição isso ficou muito claro, né?
uma rotatividade muito grande de profissionais. Isso dificulta, isso faz com que as informações se percam. Não existia um planejamento e uma execução que te desse uma garantia da eficiência do serviço. Quando eu tenho muita substituição, agora é a Jade, daqui a pouco é a Maria, daqui a pouco é o José, isso interrompia os serviços. E o médico, sim, é sabido, a gente sabe, o médico ele tem, não é fácil a prefeitura chegar, eu quero contratar um médico para vir trabalhar para mim. Não. Existe um processo. Tem um processo. Eles participam desse processo, depois chega 3, 4 meses, eles veem que o dinheiro não compensa e eles saem. É isso que acontece. E eles abrem uma lacuna muito grande. Abre. Não existe, você como vereadora, ter um termo de responsabilidade com esses médicos, o período mínimo, o contrato mínimo de 1 ano, por exemplo? Não existe nada que possa juridicamente fazer com que eles permaneçam ou se obriguem. Então eu vou lá enquanto médica, muitas vezes início de carreira, faço concurso público ou processo seletivo, me habilito e daí, dependendo de como passei numa residência ou me encaminhei numa outra área, né, que me dá uma garantia financeira melhor, eles acabam optando em sair do SUS e vão embora. E nós temos hoje no Brasil algumas áreas que são realmente muito deficitárias quando a gente fala de médicos e atendimentos no SUS. Eu vou te dar um exemplo clássico. Nós tínhamos, quando eu fiz o levantamento em outubro, 1.900 pessoas aguardando para uma primeira consulta no ambulatório psicossocial nosso. Uma consulta psicológica. Uma consulta psicológica. 1.900 pessoas aguardando. E a gente não tem na rede psiquiatra suficiente, psicólogos suficientes para que a gente consiga atender essa demanda. Então, o poder público, às vezes, vai lá e faz os credenciamentos, que a gente chama, que é pegar os profissionais lá da rede privada que se habilitam no valor de consulta abaixo do que cobraria no privado, para que eles atendam essa demanda. Vem as empresas médicas, se credenciam e a gente consegue atender. Mas ainda assim não existe uma eficiência nesse serviço. É isso que eu ia te falar, na área da educação, pela deficiência das creches, foi encaminhado para a iniciativa privada. Foi uma opção naquele momento de gestão de vouchers, né? A compra dos vouchers. Diminuímos. Pode diminuir os custos também. A gente, não, na verdade, não existia necessidade de tanta compra de vaga privada. Mas no caso da saúde, 140 vagas, se eu não me engano. Não teria condições de fazer mais isso, porque hoje, só para você ter uma ideia, eu vou colocar um exemplo meu. Sim. Eu faço check-up eu sou hipertenso, hoje isso é de família, né? Eu faço uma vez por ano. Certo. E eles demoram 6 meses para marcar, me chamar para consulta. 6 meses. Então, existem várias coisas, a gente está falando especialidades. Sim. Porque se você vai hoje no hospital, em qualquer posto de saúde, eles vão te atender no dia. Sim. Inclusive, eu já tive um pico de pressão um dia, fui no PA da Nações, fui super bem atendido. Todas as vezes, fui 2 vezes lá, já levei pessoas, super, o atendimento deles é muito bom. Sim. Eu fiz cirurgia no Ruth Cardoso, fui atendido como hospital particular. Sim. Eu tenho excelentes experiências também no Ruth Cardoso, com a minha família. E ninguém sabia que eu era jornalista, porque jornalista tem medo que o jornalista é Então, a gente é tão problemático, não é problemático, a gente sabe atrás dos direitos. Com certeza, eu tenho o telefone da Jade, vou ligar para a Jade, vou ligar para a Juliana, para a prefeita Juliana Pavão. Então a gente tem esses contatos, né? E não é para denunciar, é para ajudar. Claro que sim. Quando eu vejo um problema grave em certas coisas, eu falo com as pessoas, com o secretário. A inclusão social tem alguns problemas, eu falo com a pessoa responsável por isso, tem isso, por que não está resolvendo? Né? Então a função do jornalista, do cidadão é essa. Exato. Não é só jornalista, cidadão. Em vez de nós jogarmos no ar, porque hoje a gente escreve uma coisa, se você falar mal de uma pessoa, ela se multiplica por 100 em 1 minuto. Se você falar bem, ela multiplica por 2, 3. Verdade. Né? É verdade. Então, até você justificar aquela difamação que as pessoas fazem, tem coisa que é difamação, se fosse verdade. Tem muitas pessoas que exageram, criam fake news, né? Esse é um problema sério, né? Mas é o povo, né? Vai ter que ter discernimento. É isso. A palavra é essa. É o discernimento. Juliana Pavão, você como mulher, melhor pessoa para falar da Juliana. Ela é minha convidada. Juliana, olha, eu quero você aqui. Se você não vier aqui, eu vou até o teu gabinete, você vai ser a minha convidada.
Ela era para vir aqui no podcast antes também das eleições, não pôde, porque é bastante correria, né? Sim. E eu quero conversar com ela também. Juliana Pavan, para Balneário Camboriú é uma boa. Eu fiquei muito feliz com a eleição, né, da prefeita Juliana. Eu torci muito para que o MDB estivesse nessa coligação, dentro daquilo que me cabia, fiz todos os esforços possíveis para que a gente conseguisse. Foi na última hora que vocês entraram também. Né? E a gente teve uma dificuldade interna partidária bem grande para que a gente conseguisse firmar essa coligação. Mas a vontade partidária era essa, da base do nosso MDB aqui de Balneário. Todos desejavam estar, né, junto com a prefeita Juliana, e acabou dando certo. E eu vejo que a Juliana entra num gás novo, numa energia, com um governo dinâmico, mas a gente não pode enganar as pessoas, e eu falava isso na transição. Não pense que no dia 1º de janeiro a gente vai virar uma chave e o mundo vai virar cor-de-rosa. A gente tem inúmeros problemas a serem resolvidos. Antes de vir para cá, eu estava com a secretária de Educação no telefone. Nós temos 47 unidades escolares, nós temos problema em 47 unidades escolares. Ontem, nessa madrugada, tivemos uma chuva forte. Hoje amanhecemos com as escolas todas com problema de infiltração, alagamento. Então, o que aconteceu no passado, e eu não gosto de ficar olhando no retrovisor, eu acho que a responsabilidade agora é nossa, daqui para frente, e a prefeita fala isso o tempo todo, né? Ok, erraram no passado, não teve manutenção, mas agora daqui para frente. Reorganizar essa estrutura administrativa para que a gente consiga, com a arrecadação que Balneário Camboriú tem, fazer uma prestação de serviço realmente de excelência para o nosso município. Né? Fabrício Oliveira, meu amigo pessoal, eu considero que ele fez, dos últimos 100 anos mais ou menos, o melhor governo que ele fez. Coisas que os outros não fizeram, ele fez. E o que acontece com muitos administradores, quando você é reeleito, você mantém as mesmas pessoas, você não começa a observar muito aquelas... A gente fala, não aperta muita corda, né? E começa a sair os problemas, continuam os problemas. Né? Eu respeito a tua opinião, mas eu divirjo dela. Eu acho que os nossos últimos 8 anos, eu acho que dá para separar o governo do Fabrício nos 4 primeiros e nos 4 últimos. Os 4 últimos ele foi praticamente inexistente. Nos 4 primeiros, sim, ainda eu acredito que tinha uma proatividade, uma vontade de querer fazer melhor, né? Mas ele foi um governo que priorizou áreas elitistas, né? Então, um governo que... Foi um grande erro dele. Priorizou a Avenida Atlântica, a Avenida Brasil, a gente chegava nos bairros, os bairros totalmente abandonados. O que a gente vê hoje das nossas unidades das escolas, todas precárias, sem ar-condicionado, com a fiação elétrica comprometida, infraestrutura comprometida, isso demonstra um relapso muito grande das pessoas que estiveram à frente dessas pastas. Né, que deu mais qualidade. Ele deu uma visibilidade para Balneário Camboriú, vendeu Balneário Camboriú muito bem, conseguiu vender de forma que a iniciativa privada investisse em equipamentos turísticos aqui em Balneário Camboriú, mas a gente não pode esquecer que a cidade é feita de pessoas, né? Então, quando eu me deparo com uma situação na área educacional, na área da saúde, como a gente se deparou, e a gente percebe que a gente vai levar aí a 1 ano, a 2 anos para conseguir reorganizar a casa, porque de fato aconteceram situações no governo em que não houve uma atenção como deveria ter. Eu não fiz parte do governo do Fabrício, né? É importante dizer isso, em que pese eu ser MDB, quando o MDB decidiu... Vocês faziam parte do governo dele? Não, o MDB não. O MDB ingressou no final do governo, o MDB tomou a decisão de ingressar, ficou acho que aproximadamente 1 ano e meio, pelo que eu me lembro. Eu não concordava com essa situação, não fiz parte. O prefeito Fabrício, no primeiro mandato, fez o convite para que... um monte de gente no mesmo barco, né? E eu acho assim, eu respeito a decisão partidária, mas a posição partidária, acho que naquele momento a decisão talvez tenha sido acertada para um objetivo, né, de fortalecimento do partido, mas eu pessoalmente não concordava e não me sentia parte desse
não ingressar. E agora a gente tem que olhar para frente e fazer o trabalho. Eu tenho certeza, a Juliana é mulher, isso a gente tem uma sensibilidade maior, a gente consegue ter uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como você falou, não vamos olhar para o retrovisor, a gente vai ver a história é muito interessante. Esses 8 anos ficaram na história. Sim. Pode usar para ele voltar daqui 4 anos e uma série de outras coisas, mas eu acho que quem tem que fazer o caminho dela agora é a Juliana. Ela vai fazer, pode fazer. Ela montou uma equipe boa, sim, tecnicamente boa, porque eu acho que não adianta eu colocar você minha melhor amiga, mas você não entende nada daquela área. Aí então não vai me dar problema pra mim. Já dizia o Ulisses Guimarães que o bom político é um mau parente. Ele falava isso sempre. É isso. A gente tem que se cercar de pessoas técnicas. Profissionais bons, né? Então, para poder... O governo não cabe mais amadorismo, sabe? Eu falo isso sempre. A gente precisa de pessoas compromissadas, com conhecimento. Mas o problema acontece muito hoje, Jade, que você sabe muito bem. Você costura apoio aqui. Claro que sim. A Juliana tá aqui no meio. Tem os compromissos políticos. Tem todos os compromissos políticos. Aí você chega a um partido que não tem responsabilidade com o povo e sim com a responsabilidade com o pessoal do governo dele. Aí ele vai indicar uma pessoa porque ela é a melhor pessoa, ela pode abrir a porta todo dia do partido, vai lá, fica 8, 10 anos, mas ela só sabe fazer isso. Não, e assim, acordos políticos eles são feitos para serem cumpridos. Mas eu exatamente. E a gente, eu admiro muito a fala sempre do chefe da Casa Civil da prefeita Juliana, o Leandro Índio, que ele diz assim: a gente não pode demonizar a política, né? Não. Os acordos políticos, eles foram feitos para serem cumpridos. De viabilização. Né? Exatamente. Então, a gente tem que honrar. Mas saber a forma como você vai estruturar isso administrativamente que é o segredo, né? Colocar as pessoas chaves naqueles cargos que são cargos de extrema relevância no governo, isso é prioritário para que a gente consiga ter resultado. E a importância tua e do MDB dentro desse governo, porque você fez 1094. Esses 1094 foi o que ajudou a Juliana. Com certeza. E através disso, dos teus votos, você talvez jogou 10 vezes a mais para a prefeita, que tem muitas pessoas que votam na prefeita e não votam em você. Claro que sim. Claro porque que eles têm outros amigos em comum. Claro que sim. A eleição de vereador é a mais difícil que tem. Todo você mundo tem o vizinho, tem a pessoa do bairro, tem quem fez Exatamente. Quem prometeu coisas assim. Exatamente. Tem gente que ainda promete o mundo e o fundo, nem o fundo não dá, né? É verdade. Então, promete cargo, promete empregos, né? Então, hoje tá bem melhor. Eu sou do tempo ainda, sou mais velhinho que você, né? Eu sou do tempo ainda que o pessoal negociava cargos, escrito assim, assinava. Eu falo isso, eu venho de uma geração e eu até vou aqui confessar pra ti que quando eu não tinha interesse de voltar pra vida pública, eu já tinha definido que eu não ia mais. E eu fiquei 8 anos fora, né? Retomar também, depois de 8 anos fora desse cenário, não é fácil. Mas os amigos, as pessoas próximas, elas criam uma expectativa e de alguma maneira te incentivam, te encorajam para que a gente ocupe esses espaços. Eu falo para todos que eu sou uma incomodada por natureza. Então eu ficava lá no meu escritório, né, como advogada, trabalhando, mas eu me incomodava com as coisas que iam acontecendo no meu entorno, na cidade. E aí existe uma maneira, ou você fica lá. Você tem que entrar junto para resolver. Ou você vai lá. Exatamente. Então, resolvi. E você tem uma vantagem muito grande. O MDB, ele foi PMDB, você citou Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães, na década de 80, 70, né? Não, 80. 80, quando ele estava direto já, ele foi o grande. Ele morreu em década de 80, né? Isso. Então eu acompanhei muito bem com o Tancredo Neves, com ele, aquela luta da direita já. Então, eu penso assim, que o MDB e PT são os únicos hoje que têm eleitor de carteirinha. O MDB e o PT. Eles têm um eleitor muito fidelizado. Você falou, era lá atrás e não muda. É filosofia. Né? E quando a gente vai para as bases, assim, quando viaja o estado, em especial vai para o interior mesmo, a gente vê cada vez mais essa fidelidade. Eu sou do velho PMDB, eles falam sobre o velho PMDB, né? PMDB de guerra, porque na época foi uma luta muito grande. Eu acho até um absurdo hoje as pessoas... vai
descontentar muitas pessoas, mas pedir o militarismo de volta é uma ignorância de um tamanho tão absurdo. Nós tivemos aqui a história do Gino Pio, né? Sim, eu não sei se tu acompanhou agora os últimos acontecimentos aqui dessa semana passada pra cá. Tem que ter um filme de Hollywood para mostrar uma ficção, para mostrar uma história que as pessoas não sabem. Na verdade, o filme veio num momento ainda de alerta, que trouxe a possibilidade de a gente retomar esse assunto, né? Sabes que a gente se reuniu com a família na segunda-feira, com o seu César Pio, com o Júnior Pio. A prefeita fez uma reunião lá no gabinete. Na sexta-feira passada eu propus um requerimento para fazer a correção das atas. Que são atas, né, que está lá nos anais da Câmara de Vereadores, em que o então presidente da Câmara, Álvaro Silva, assume interinamente como prefeito, até que fosse nomeado interventor em virtude do falecimento do ex-prefeito. O Gino Pio foi prefeito. Primeiro prefeito eleito em Balneário Camboriú, 1969. 1969. Ele faleceu em 3 de março de 69. Bem dentro da época do AI-5 ainda. Um momento muito sensível, assim, que o Estado brasileiro vivia, né? E aí nós fizemos essa reunião na segunda-feira, porque a certidão de óbito do ex-prefeito Gino Pio está em fase de correção no cartório. E porque como finalizou o relatório da Comissão Nacional da Verdade, em que foi confirmado que ele não se suicidou e que ele foi assassinado, a certidão de óbito está sendo corrigida. Então, as coincidências acontecem, né? No momento do filme, a correção da certidão. Eu acho que Ulisses foi assassinado, Juscelino Kubitschek foi assassinado, Tancredo Neves, tá? Vou falar a primeira vez aqui na TV, tá no ar pra todo mundo. Tancredo Neves foi um assassinato. Por que eu sei disso? Eu tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que era freira em Belo Horizonte. Certo. E ela foi passar no Paraná com a gente e ela falou isso e dentro do convento todo mundo falava. Se você não acreditar numa freira, você vai acreditar em quem? Né? Então, dentro de Belo Horizonte, não é aqui falando, né? Que ele levou uma facada. Então, uma coisa tão absurda, né? Porque ali estava tudo armado para um grupo tomar poder e usaram ele como ele tinha nome, né? Infelizmente foi isso. Então, e assim, uma época em que não podia se investigar, uma época em que, né, a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje de ter acesso ao relatório da Comissão Nacional da Verdade do Gino Pio. São mais de 1000 páginas, né? Com muitos depoimentos, muitas pessoas. E as pessoas falam assim, Jade, o militarismo não tinha corrupção. Não tinha como você falar, porque se você falasse como jornalista, nós tínhamos vários jornalistas mortos. Muitos. Outros se você falasse, censurado, exilado, se você falasse, você morria ou tinha que desaparecer. Exato. Então a censura não deixava falar. Hoje, muitas coisas que aconteceu com o PT, com a Dilma, com o governo Lula, toda aquela corrupção, isso é o poder da imprensa, o poder das pessoas denunciarem, né? Perfeito. Esse é importante, porque hoje, cada dia, tá a corrupção, daqui a pouco a transparência, um contra, outro contra. Então, aquela corrupção, em 1960, existia mesmo. Antigamente, em 1930, existia. As pessoas não tinham acesso à informação. Quantas terras no Brasil foram dadas para amigos, né? Fazendas enormes foram passadas no papel para amigos, né? Verdade. Do Mato Grosso, lá do norte do país todinho. Verdade. Então, você sabe disso, técnica do Estado, né? E a gente vai reparar agora esse erro histórico, a gente protocolou o requerimento. Olha, são 16h13, nosso horário era até 16 horas. Já passamos do tempo. A Cissa Miller está ali esperando, nós já vamos conversar com ela. Hoje tiramos para falar com as duas vereadoras. Que bom! A Inalva vem conversar conosco. Que legal! A Inalva tem uma história bonita, linda, né, vereadora. E também, semana que vem, nós vamos conversar com a secretária de Desenvolvimento Econômico, secretária de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, a Gabriela, que ela pretende a associação comercial. Sim, muito bacana. Aceitou esse desafio também de ir para a vida pública. Eu falo que é desafiador. A gente, quando faz essa escolha, a gente tem que estar bem consciente. Aí a gente volta naquele que nós começamos, não é mulher tampando buraco mais. Né? Não cabe mais isso, né? Hoje existe uma consciência coletiva maior. Quando eu te falei da minha experiência da eleição de 2016 para a eleição agora de 2024, era um novo momento. Eu ouvia das
das pessoas... As cabeças das pessoas é totalmente diferente. Eu quero votar numa mulher. Eu ouvia isso muito. Ouvia de mulheres, ouvia de homens, ouvia da juventude. Então a gente vê que é um outro cenário. Mas eu fiz essa besteira uma vez. O quê? Votar numa mulher. Tu fez uma besteira? Não, tu acertou. Eu votei na Dilma. Não, mas... Não, eu falei, vamos dar um direito pra mulher, porque a mulher talvez melhore o Brasil. Eu não sou de direita, não sou de esquerda. Sabe né? que... Naquele momento eu achei, poxa, ela tinha uma história bonita, né? Mas sim, a Dilma tem uma história. Porque tinha muito louco, né? Muito louco. Ali o a política brasileira hoje, ela tá complicada. E a gente tem que saber discernir, sabe? Quando a gente entra pra vida pública, eu faço questão de falar isso. O nosso papel enquanto mulheres, é claro, abrir esse caminho, pavimentar esse caminho para que outras gerações, as futuras gerações de meninas, de mulheres, se encorajem a também ocupar esses espaços. Nós somos uma maioria, quando a gente olha no eleitorado, maioria da população, maioria do eleitorado, quando você pega as principais entidades de Balneário Camboriú, Ama Litoral, uma mulher, Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma mulher, a Cibalc, uma mulher, Cindy Lojas, uma mulher. Poxa, a gente... A AMP veio aqui ontem. Perfeito. Ovation, a Andresa. Sim, então, a gente precisa... A BIH também. Perfeito. Margot, né? Então, a gente precisa encorajar elas para entrar na vida pública e ocupar esses espaços. Perfeito. Eu gosto muito mais que a mulher é mais honesta do que o homem. Obrigada. Por incrível que pareça, a opinião minha, que a gente eu já passei dos 30, né? Jade, o papo é muito bom. Ontem eu ia conversar, marquei meia hora para conversar com a presidente da AMP. Legal. Nós ficamos 1 hora. Não acredito. 1 hora. Hoje eu ficaria mais de 1 hora com você. Sem dúvida. Que você se atrasou, não por causa própria, logicamente, a agenda tua é complicada. É ajustadinha. Né? E ontem você não pôde vir também, era pra você vir ontem por causa tinha sessão na Câmara. Tinha sessão. Né? Então a gente trabalha. E esse trânsito de Balneário Camboriú não vai dar tempo da gente falar, mas vai ter tempo ainda de outras coisas. Sim. E outro dia a gente volta a conversar. Com certeza, vai ser um prazer retornar aqui para a gente trazer as ações do nosso mandato também, sim, apresentar o que a gente está propondo e falar também de cidade. E esse espaço aqui para você, o MDB está aberto. Muito obrigada. Também. Abraço para Ariel Silva, que é a tua assessora. Se ele não estiver assistindo você, a gente vai ligar com ele. Ele certamente está. Ele é um jornalista muito bom, é teu assessor de imprensa. Sim. E eu convidei ele para um espaço aqui conosco no podcast também. Ariel, um abração para você. Jade, obrigado demais. Eu que agradeço. Vamos torcer para você fazer o melhor mandato de uma mulher de Balneário Camboriú. Obrigada. A gente precisa disso. Você agora tem a parceira Cissa, que vai entrar daqui a pouco. Sim. 2 andorinhas faz mais um voo melhor. Com certeza. Né? Dobramos a bancada na Câmara. E mais a prefeita tem que bater na mesa. Eu lembro que a Juliana, quando era vereadora, os vereadores, tá tudo certinho. A Juliana chegava, batia, não é assim. É isso aí. Mas ele é da oposição. Mas você tá aqui para ser vereador, não é para concordar, baixar a cabeça. Exatamente. Né? Exatamente. E tinha muito vereador que baixou a cabeça no gestão passada, foi reeleito. Não fez nada na gestão passada, foi reeleito. Aí eu vou falar o nome deles aqui, eu vou criar inimizade, vou ter processo. Vai ter processo. Porque a gente sabe que eles não fazem nada, vereador de rede social, vereador de 5 projetos no ano. Gente, não é isso. Entendeu? E a mesma coisa, eu não vou inaugurar uma sede da AMA, depois vou lá inaugurar, depois que já tá prontinho, eu vou lá fazer foto bonitinho. Eu tava lá carregando pedra, montando alguma coisa, fiz o projeto. É isso aí. Então, a experiência nossa, como você começou aos 16 anos, a minha também, que eu comecei com 20 e poucos, a gente não é mais daquela, a gente sempre fala, quando você tá vindo com a farinha, eu já tô com pão pronto. É isso mesmo. Então, na política é bom a gente ter essa visão, né? Sim. Porque a gente sabe quem são as raposas, quem são os coelhos, né? Quem são os lobos, né? E faz parte do cenário. E a gente tem que conviver com cobras e lagartas, a gente fala, né? É isso mesmo. Tem que conviver, senão você não convive, vai brigar com todo mundo. Não dá, tem que sabe que a pessoa não vale nada, mas tipo assim, não vale nada, mas é meu amigo. A gente precisa saber se relacionar de maneira respeitosa, eu sempre digo isso. Sim. A política lá é um ambiente hostil, a gente não precisa se enganar, né? É um ambiente hostil, é difícil. Então, para nós mulheres é mais difícil ainda, mas... A Câmara hoje tem 19 vereadores? 19 vereadores, 2 mulheres. 19, só 2 mulheres. Tinha no mínimo
ter 30%, devia ter 6 mulheres. É um desejo. Né? Vamos, quem sabe, trabalhar aí para daqui 4 anos a Jade, gente obrigado. dobrar. Para quem te achar nas redes sociais, é Jade Martins. Jade Martins Ribeiro, no Instagram, Facebook. E o nosso gabinete está aberto para toda a população, para a nossa comunidade, para que a gente possa sempre fazer um atendimento de excelência e que a gente consiga melhorar cada vez mais Balneário Camboriú. Não só para nós que aqui moramos, mas também para os nossos turistas que nos visitam. Vamos melhorar Balneário Camboriú e de Balneário Camboriú para o mundo, né? Daqui dia, de repente, daqui a 4 anos vai ser candidata a deputada, federal, estadual, governadora. Por que não? Porque hoje está tão difícil você ter pessoas honestas, corretas, né? Então, a gente pode ser. Gente, obrigado mais uma vez. Conversei com a Jade Martins, vereadora de Balneário Camboriú, pelo MDB. Obrigado, Jade. Obrigada, meu amigo. Eu estou à disposição. Sempre conte comigo. Igualmente. A gente volta num minuto, daqui a pouquinho a gente volta com a Cissa Miller, que é do PDT, também vereadora, falando sobre o mês internacional da